Eu não olho pra vida do mesmo jeito que você olha. Portanto... Ninguém olha do mesmo jeito de ninguém mais, não, mas assim, quando você fala... Você não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. A dualidade do jeito que você fala, que é sempre sim ou não, que é sempre aqui ou ali, ou é certo ou errado, não sei o quê, não é o jeito que eu enxergo a vida. Eu entendo que o teu caminho e a Bíblia ser teu livro de cabeceira... Não, minha profissão é sim ou não. Minha profissão. Eu entendo. É isso, é sim ou não, não é isso? Mas lá não é mais ou menos, ou não sei, ou eu não sei, ou é sim ou não, não é isso ou não? E eu entendo, 17 anos de polícia e tudo mais. Mas assim, a minha vida é seguir um outro caminho. E a maioria das pessoas não seguiu o mesmo caminho que você. Então, resta pra nós o quê? Dizer pras pessoas o que a gente acredita que é verdade. E cada um aceita o que quiser. Cada um aceita o que quiser. Os remanescentes vão aceitar. Eu não falo pra maioria. A maioria das pessoas nunca vai aceitar. Não é da natureza humana. A maioria das pessoas vão pro inferno. Jesus foi claro em relação a isso. Inclusive as pessoas que não aceitarem o Bitcoin também vão ser beneficiadas. Eles vão, em algum aspecto, eles vão pro lago de fogo, o financeiro. Existem vários tipos de salvação. É o pirâmide de Maslow que a gente tava conversando, né? Se você tiver 5 dias sem comer e um dia sem beber água, você não quer comer, você quer beber água, né? Quando você não tá bem psicologicamente, quando você não tá bem financeiramente, é muito difícil que você esteja bem psicologicamente. Você tava falando que o cara em Cuba não se preocupa com política, a preocupação do cara é comer, não é isso? É isso. Tem isso no Brasil também, né? Rapaz, bem menos, viu? Sim, bem menos. Rapaz, eu trabalho em lugares... Eu suponho. Eu trabalho em lugares que não... Eu conheço pessoas, eu já recolhi defunto e tal, em lugares que... Não é que a família não tem energia elétrica, não. É que o cara nunca morou numa casa que tinha energia elétrica. Não é isso? Nossos avós nasceram em casas que não tinha energia elétrica. Nossos pais nasceram em casas que não tinha televisão. Tipo assim, isso é muito recente, mas parece que em poucos anos parece que a gente tá em outro mundo, não é isso? Tipo assim, pra eles a verdade é assim, assim, não é não. E os nossos ancestrais também assim, assim, é não. O certo era o certo, o errado era errado durante milhares de anos. Eles compreendiam que nem um tio, nem uma vírgula da lei vai ser modificada até o fim dos tempos, né? Mas voltando ao que a gente estava conversando. Eu concordo com isso. Eu concordo que é muito diferente o começo de cada pessoa, mas a gente não tem poder de impedir isso e talvez um início, as dificuldades que você encontra na vida, provavelmente podem ser sua salvação. Como cego, ele é cego porque ele pecou, porque os pais dele pecaram. Nenhum nem outro, ele é cego, senão ele não seria salvo. Muitas pessoas, por ter um início humilde, é que se tornam tudo que eles foram na vida, né? Com certeza. Facilidade, meu irmão, às vezes destrói o potencial da pessoa. Com certeza. Mas assim, eu não sei qual que é o melhor jeito, tá? Mas eu queria que a gente tivesse um jeito de que a gente... vamos lá. Que a sociedade não precisasse mais de cotas raciais, porque a gente chegou num patamar que todo mundo consegue ter pelo menos uma educação de base. Nunca vai acontecer. Eu sei, pois é, nunca vai acontecer. A educação depende, a educação é papel da família e não do governo. Você não tem como garantir que todo mundo vai ter pai e mãe. Isso aí já acabou. Tem pessoas que não têm condição mental de ter uma educação de base. A gente tá vivendo a epidemia de doença mental. A maioria das pessoas hoje, até os 40 anos, se você fizer um diagnóstico, se você fizer um exame mínimo, tem de algum diagnóstico. Ou depressão, agora metade dos guris é TDAH, não é isso? Está no espectro autista, tipo assim, porra, qualquer coisa, tipo assim, hoje em dia... Tu já foi fazer uma avaliação psicológica? Rapaz, se eu fizer, eu acho que eu capaz de aposentar, viu? Você acha que... Eu também. Rapaz, não, tipo, a minha deficiência já torna neurotípico. As regiões do cérebro que processam as coisas já são diferentes. É mesmo? E 17 anos do que eu faço, bicho, é muito difícil o cara esteja 100%, não é isso ou não? Tem gatilho, tem estresse pós-traumático. Claro cara, que você tem, acabou de me contar uma das histórias que eu não saberia lidar, cara. Não, isso foi tipo o primeiro ano. Foi logo no início que eu fui trabalhar. Quando eu trabalhei em Salvador, acidente. Acidente de veículo é o pior, que é só inocente. Vagabundo é menos pior, não é isso? Você prefere buscar um vagabundo ou inocente? Sim, porra. Até um policial, que o cara entrou aí porque ele quis, não é isso ou não? O cara sabia que ele tá indo pra guerra, né? Hein? Pois é. Um acidente é foda mesmo. Hoje tu lida mais com o quê? Com crime ou com acidente? Não, eu tô num lugar que é clínica geral, eu faço tudo. Mas se fosse só acidente era pior, como era antigamente, não é isso? Só inocente, né? Hein? Mas quanto tempo de polícia que tu tem que ficar lá? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Eu tô batalhando aí. Se eles me autorizarem a tirar uma licença não remunerada, eu me afasto uns 6 anos aí, viu? Não tenho mais saúde, não. É muito difícil, velho. Se tu pudesse sair do Brasil, tu ia pra El Salvador? Tu ia pra onde? Eu não conheço El Salvador. Não? Mas tu tem informações sobre como funciona o estado lá, porque sabe, por exemplo, que eles adotaram a Bitcoin. Tem um cara que, inclusive, eu recomendo que vocês sigam aí. Eu tô dando um exemplo aqui. Tá. Um cara que é El Salvador, Hugo Tuga. Hugo, que mora em El Salvador. Rapaz, um cara, por exemplo, eu mantive contato com o Hugo, até falei de Becas aqui. Becas se retou porque eu fui falar com o Hugo que o Hugo apoiava. Ele tem algumas opiniões que eu considero extremamente erradas em relação a Israel. Assim, coisas que eu considero erradas. Mas ele é um cara que eu não vou deixar de falar com ele. Inclusive, eu fiz um episódio com o Hugo dizendo: rapaz, você tem que parar de fazer piada de negócio de gás, de extermínio de judeu, isso é imoral. Eu tenho que tentar educar o cara. Eu não vou bloquear o cara, porque o cara tem comportamentos
Tipo assim, se ele insistir nisso, eu posso, com o tempo, me convencer que eu tenho que deixar de falar com ele. Mas se uma pessoa do seu círculo de relacionamento começa a fazer merda, você tem ou não a obrigação de dizer, você tá agindo errado. Com certeza. Isso não é nossa guerra. Eu acho que é minha obrigação. Você tá ofendendo pessoas. Você tá ofendendo pessoas que são suas aliadas, não é isso? Você só vai perder com isso. Esse comportamento seu, você não ganha nem espiritualmente, nem moralmente, nem financeiramente. Você tá se destruindo com isso. Você não tem que dizer isso pro cara ou não? Total, tem, porra, 100%. Você é uma pessoa de mérito. Eu preciso que você me seja útil. Eu preciso continuar ouvindo você. Mas se você continuar com isso, eu não vou poder, não é isso ou não? Hein? Hein? Sim. Bom, tem um monte de pergunta pra gente aqui, cara. E tu já tá falando que tá cansado. Bom, já são 9h30, estamos aqui há 2 horas. Tem um brother, inclusive, que foi comigo no Monark. Você viu o episódio que eu fui no Monark? Uhum. O brother que foi comigo no Monark tem um canal. O cara tem 30 e poucos anos, viu? Passou por várias falsas acusações, perdeu tudo com o negócio de casamento aqui. Se lascou. E por causa das falsas acusações, ele nunca vai conseguir um visto. Esse cara pegou uma bike e foi pros Estados Unidos. Eita. Foi o caralho, Renato. Tá de sacanagem? Liberdade Sem Fronteiras, pode botar aí no YouTube. Foi de bike. Ele segue o exemplo de 17 caras, que ele tem uma lista lá de 17 caras que fizeram isso, e metade dos caras já ficaram um ano lá e já tem ou Corolla ou Hilux. Os caras estão vivendo uma vida, não é isso? É você que tem que definir seu futuro. É mais fácil mudar o país ou mudar a vida da você? Eu não tô estimulando que você vai ilegalmente de bicicleta, você pode morrer, inclusive. Isso é brincadeira. Porra, o que esse cara tá fazendo é jogando no abismo, ou vou, morre, não é isso ou não? É isso. Esse é o plano A, B, C, D Rapaz, dele. o cara viu gente morrer, o cara dormiu em esgoto, dormindo com mendigo, foi roubado N vezes. Você pode ir com a bicicleta de 50 mil reais, a bicicleta é de 150 conto, não é isso ou não? O cara chega todo magro, com a pele, parece que o cara trabalhou de roça, não é isso ou não? Pois é, ele tá encarando as dificuldades dele, fazendo o que ele pode. Se der certo, ele vai receber. Ele tá assumindo o risco, né? Ele tá sendo homem, ou não? Hein? Tá. E eu vi você falando também sobre os caras que vai trabalhar lá e comparando com o juiz aqui, juízes honestos, por exemplo, que não dá pra enriquecer tão rápido quanto uns caras conseguem enriquecer trabalhando de outras coisas em outras sociedades. Eu encontrei um cara em Boston semana passada e o cara, ele chegou lá, tem 3 anos, ele tava no Uber, tava dirigindo no Uber. E hoje ele já tem uma empresa que tem alguns carros no Uber lá e já tá num patamar completamente diferente do que ele tava aqui. Eu fiz um podcast, quem tiver interesse pesquisa, com um cara chamado Mr. Coelho de Boston. Ele foi com 17 anos com a mãe, o pai morreu, eles não tinham como sobreviver em Valadares, né? Pegaram as porras dele e foram pra lá. Ele demonstrou lá, ele começou a explicar sistematicamente como é que ele chegou a ter mais de 2 milhões de dólares com menos de 30 anos. Algum juiz honesto... Foi esse vídeo que eu vi. Algum juiz honesto consegue ter 2 milhões de dólares com menos de 30 anos? Nem dá pra... Ele precisa ter... É um milagre se ele virar juiz, não é isso? Algum médico honesto... Se com 30 anos o cara nem terminou as residências pra ganhar dinheiro direito, não é isso ou não? É verdade. Pois é. E ele se legalizou. Rapaz, as aventuras dele agora, o Mr. Coelho, procura aí no negócio. Ele entrou no negócio de uma... Ele gastou 10 mil dólares numa agência de casamento, né? Você viu? Foi dar uma de... Como é o nome de Mamãe Falei? O cara entrou na agência de casamento. Diz que dá exame mesmo. Você tá com ímã inteiro, você tá com todas as doenças venéreas. Aí foi lá conhecer as noivas dele pra escolher agora que vai casar. Diz que já comeu umas 6 ou 7. Foi na Bielorrússia, Polônia, Ucrânia. Agora, como é o nome do cara que fez o negócio do Tour de Blonde, não é isso? Agora o cara tá voltando pra lascar no Tour de Blonde, Mr. Coelho. O cara é lascador. Okay? Diz que vai casar com uma, tá escolhendo, fazendo test drive, não é isso ou não? Você já comprou um carro sem ver no test drive? Olha, tu considera isso moral? Rapaz, eu considero isso imoral, né? Mas a moral dele não é a mesma minha, não é isso? Hein? Mas tu percebe que quando você fala desse jeito e parece que tu considera isso moral? Não, eu não considero isso moral, eu considero isso engraçado. Ele é um cara que conseguiu uma quantidade de dinheiro absurda pra quantidade de idade dele, não é isso? Nenhum homem é homem antes dos 30. Jesus é muito claro quanto a isso. Jesus não precisava ser batizado. O cara não é homem antes dos 30. Ele é um menino, velho. Ele não tá se comportando como homem, não é isso? Saindo deflorando um monte de mulher, tipo assim, fazendo promessas, provavelmente, eu não sei, né? Mas criando expectativas que não vão ser cumpridas, né? Hein? Isso é coisa de homem? Coisa de filha da puta. Jesus não se considerava rabi, não fez milagre publicamente e não se declarava filho de Deus antes dos 30, não é isso? Você que é o cristão, cara. Você não reconhece Jesus como seu salvador. Seu casamento foi na igreja, pelo menos. Né? Nessa parte você fez a vontade da mulher. Eu nem lembro se a Mariana queria casar na igreja, cara. Acho que ela queria sim. Porque é legal casar na igreja, não é legal? E, porra, a cerimônia é bonita. Mas inclusive, eu não tenho... o matrimônio é algo tão difícil que é melhor pedir ajuda a Deus mesmo. Mas, porra, reconhecer Jesus como meu salvador... Senhor e Salvador requer uma fé que eu não sei se eu tenho. Eu vou dar um exemplo que eu dei em Ricardo Ventura ontem, pode ser? Pode. Eu tenho um colega concursado na base de 8 a 10 mil reais líquido, que teve uma filha
doente, deficiente, e queria fazer uma outra filha, porque a deficiência da menina, e ela tinha expectativa de vida maior do que os pais, que eles já eram idosos e tal. E a mulher disse que não queria ter outro filho, que não queria adotar outro filho e tal, brigaram por causa disso, separaram. Ele pegou uma novinha, super dotada, tipo, mensa, com certificado e tudo, pagou a faculdade da menina, pagou a pós, botou 2 empregadas em casa, ela teve outra filha, teve 2 empregadas em casa pra ela nunca ter que lavar um prato, empregada de domingo a domingo. Começou a queimar, não apenas do salário dele, mas da herança dele, para pagar todo tipo de curso preparatório, todo tipo pra pessoa fazer magistratura, normalmente você contrata pessoas para ensinar o cara a fazer a peça. Uhum. É um gasto absurdo. O cara gastou uns 6 ou 7 anos de dinheiro com essa mulher, e no dia que ela segundo ele, no dia que ela passou num concurso, deu uns 48 horas, ela mandou um áudio para ele: eu gosto de você, a gente sempre vai ser amigo, mas se eu ouvir a sua voz eu fico seca. Por favor, nunca mais tente tocar em mim. E vendo apartamento para eu dar entrada no apartamento no estado onde eu vou morar com minha filha. Essa filha vai considerar ele como pai, sem ver ele sistematicamente convivendo com outro macho. Essa filha vai cuidar da outra irmã, que ela não vai nem conviver. Ele vai tirar esse dinheiro que ele investiu na mulher. É isso. Mas aí ele também achou a pessoa errada, foi trouxa, né, cara? É isso. Só existe casamento. Eu tô com a minha mulher há 20 anos, cara. Só existe casamento real. Só existe casamento real quando as pessoas reconhecem o que é um casamento bíblico. O casamento desse governo é o casamento do BBB, que uma pessoa vai na justiça e a outra, sem ser citada, não tá mais casada. Jesus disse que existia divórcio ou que não existia divórcio. Jesus é claro que não existe divórcio. E no Antigo Testamento o divórcio só existia se houvesse causa e ela fosse apurada por um juiz e quem deu causa ia pagar, não é isso? Mas continue, sua esposa nunca faria isso. Porque a gente já tá num nível de... Bom, já estamos juntos há 20 anos. Ele tava 7, né? Hã? Ele tava 7. Ele também dizia que isso nunca ia acontecer com ele. Eu posso dar 10 casos de gente da polícia aqui que pagou faculdade à mulher, que ela era maravilhosa e tudo mais, tudo de bom, e na hora que ela não precisava mais do cara, ela diz assim: eu simplesmente não admiro mais você. Eu gosto de você, eu não gostaria de largar você, mas quando eu ouço sua voz eu fico seca. Pronto. O que importa é ser feliz ou ser boa. Ela tem a obrigação de dar contra a vontade dela, sim ou não? Pois é. Aí você decide se você serve a Deus ou se você serve a Satanás, não é isso?